Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro. Não sei se vocês viram a atualização do Proxmox Backup Server versão 2.2, atualmente na versão 2.2.1. E eu queria comentar com vocês sobre a aplicabilidade no ambiente de vocês. A gente vai ver o vídeo junto, eu vou comentar o porquê o namespace é importante para você, tá? O namespace foi uma das melhorias da versão do Proxmox Backup Server versão 2.2. Então, gostaria de lembrar aqui que você não é obrigado a usar o namespace, não é porque lançou essa melhoria que você é obrigado a usar. Mas, se fizer sentido para o seu ambiente, fica comigo que eu vou demonstrar algumas observações no seu ambiente e avisos mais para frente. Aqui eu tenho um vídeo, eu já baixei devidamente o som para não ter nenhum problema. Imagina que irônico seria eu tomar alguma espécie de strike ou observação pela empresa por estar reagindo ao vídeo dela. Tá, pessoal? Então, aqui, basicamente, é a nova carinha da versão 2.2, não mudou, tá? Não mudou. Nesse primeiro front não teve nenhuma mudança. E aí, ele vai mostrar ali as informações de atualização. Para critério de informação é uma coisa que eu deixo de dica para vocês, tá, pessoal? Essa informação, essa System Reports, que já existe há muito tempo, inclusive eu nem lembrava dela, porque quando eu preciso de alguma coisa, eu vou exatamente no arquivo que eu preciso coletar a informação, mas aqui é para quem quer ter essa informação mais rápida. Então aqui ele vai falando sobre as versões do sistema, sobre os binários envolvidos na solução do PBS, tá? E aí ele vai falar sobre Debian 11.3, ele vai falar ali a versão do kernel 5.15, a versão dos FS 2.1.4, tá? Importante, eu pretendo falar mais sobre os FS na semana que vem, então é importante que vocês se atentem à versão dos FS. Bom, Namespace Factory, o que é que acontece? Sempre foi possível você usar o seu PBS replicando de outro PBS. Então, ter o PBS na sua rede local é muito benéfico no ponto de vista de performance, no ponto de vista de tempo de backup e restore, no ponto de vista de ter mais backups ao longo do dia, porque o tempo vai ser menor, sua rede pode ser melhor, você pode investir numa comunicação de alta velocidade entre o seu PBS e o seu PVE, suítes gerenciáveis, trabalhar com VLAN, trabalhar com rede separada fisicamente. Mas é interessante também que você tenha uma réplica desse PBS, seja em outra sala, seja em outra filial, seja na nuvem, ou até inverta aqui, por favor. Você pode ter os seus servidores numa nuvem, por exemplo, com um PBS também numa nuvem, na mesma nuvem, e ter um PBS 2 na sua empresa, na sua casa, digamos assim, fazendo a réplica. Então você tem um backup do PVE 01 no PBS 01 e todos os dias, todas as semanas, a réplica do PBS 01 para o PBF 02. Caio, e aí? O que é que eu posso fazer com isso? Tirar de benefício? Você pode manter no PBS 01 os últimos X backups daquelas máquinas e no PBS 02 os últimos X mais X backups daquela máquina. Então você pode ter os 5 primeiros no seu PBS 01 e os 20 primeiros no seu PBS 02, uma vez que são políticas de retenção diferentes. É claro, tá, que você vai ter que ter recursos de armazenamento diferentes, porque é de acordo com a retenção que você quer fazer. Fazendo isso, você tem um ambiente mais seguro. Se o seu PVE morrer hoje, bate na madeira, você consegue implementar um novo PVE, restaurar suas backups do seu PBS 01 para o seu PVE 01. Se o seu PBS tiver algum problema, você pode apontar o seu PVE 01 para o seu PBS 02 de forma emergencial, para poder ali manter o backup e fazer o restore se preciso for. Mas também você pode configurar um novo PBS e alçá-lo ele a PBS 01 ou a PBS 02 e trazer o PBS 02 para frente na sua estrutura no lugar do PBS 01. Então você tem uma segurança muito maior. E aí eu deixo observações que analisem isso. É realmente importante que você tenha mais de um PBS. Tá? Eu sei que recurso de armazenamento é caro, mas uma empresa precisa funcionar da melhor forma possível. Ela precisa funcionar e não é trazendo o HD da sua casa para colocar na empresa. Ele vai falar sobre isso, porque apesar de você, como eu falei, você conseguir fazer a sincronização entre PBS ali no Sync Job, agora fica mais com cara de replicação de múltiplos sites. Por quê? Porque agora você consegue usar um único data store para vários usos específicos. Caio, o que é isso? Com o mesmo data store, eu consigo entregar a 3 PVEs diferentes como se fossem 3 data store diferentes. Essa camada do data store ela foi abstraída. Então, como é que eu posso falar de uma forma mais simples? Eu crio um alias para esse data store com nomes distintos para que cada PVE enxergue aquele namespace como se fosse um data store único e exclusivo para ele ou para eles. Bom,
vamos dar play aqui. O que é que ele vai mostrar aqui? Você tem aqui 3 backup servers, então ele tem um backup server nos Estados Unidos, com um Datastore para os Estados Unidos. Perceba que ele tá mostrando aí que o Datastore fica nos Estados Unidos. Ele tem outro Proxmox Backup Server na Europa, tá? Então ele está demonstrando que tem um Datastore EU, que é de Europa, mostrando ali. E ele tem um terceiro PBS, que é o central dele. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai configurar para que cada PBS enxergue um único namespace no seu PBS central. Perceba agora que no PBS 02, ou o PBS da Europa, ele tem o Datastore da Europa, claro, e ali ele tem uma VM 201 com 7 backups. Então, até aí tudo bem, ele tem 2 PBS, cada um com uma VM específica, cada um com a quantidade de counting específica. E aí é que vem a brincadeira agora. Isso me lembrou muito o namespace do DFS, tá? É algo bastante similar. Para quem é usuário Windows aí para server, vai referenciar, vai associar essa realidade aí. Bom, no Datastore da matriz, digamos assim, ele tem 2 namespaces, tá? Mas percebam que são 2 namespaces com nome cada um individual, porém no único Datastore do PBS central. E aí o que é que ele vai fazer? Uma sync job, ele vai fazer uma job de sincronização entre o PBS dos Estados Unidos para o namespace dos Estados Unidos e o PBS da Europa para o namespace da Europa. Fazendo isso, enquanto ele faz aí a job, fazendo isso, ele vai ter aí backups separados e organizados. Vai ser importante para você poder segmentar a sua estrutura da melhor forma, tá? Então imagine aí que você não quer que os backups se enxerguem, você vai ter uma estrutura melhor. Imagine que você vai oferecer serviço de backups de Proxmox, você vai ter uma estrutura melhor. Imagine que você quer ter aí, no mínimo, um benefício importante que ele vai comentar aí, é que você vai ter ali uma deduplicação melhor, porque você vai estar segmentando ali os seus backups das suas máquinas. Então você vai melhorar um pouco a performance, vai melhorar um pouco o fator de duplicação. Quando ele faz o Sync Job, ele traz ali os 2 namespaces sendo usados, mas o fator de duplicação somado vai dar melhor do que eles individualmente, tá? E aí ele tem ali os 2 namespaces e ele tem ali como usar. Tá mostrando como criar, mas trazendo pra gente aqui, eu queria mostrar para vocês 2 observações. Então aqui eu tenho o nosso PVE, e perceba que eu estou fazendo um backup aqui. Não se incomodem com isso agora, faz parte desse vídeo. Bom, eu tenho aqui o meu PBS 02, que é o meu PBS físico no HP Gen 7, tá? Eu tenho aqui meus 2 backups e os outros estão em andamento. E perceba que em Data Center agora, eu tenho aqui em Storage, no meu PBS 02, quando eu der 2 cliques aqui, isso no ambiente de você já na versão 7.2, tá? 7.2.4, você vai ter esse campo aqui no namespace. Caio, o que é que eu tenho que fazer aqui se eu quiser usar namespace? Além de ajustar toda a estrutura dentro do seu PBS, você precisa também ajustar aqui. Tem 2 formas aqui, tá? Vamos fazer a primeira forma. A primeira forma é que eu posso vir no meu PBS, aqui em Pool 2TB, eu posso simplesmente criar o meu namespace para essa minha realidade. O que é que eu quero aqui nesse ambiente? Eu quero ter um namespace PVE01. Perfeito. PVE01, eu crio aqui o namespace do meu PVE01. Namespace criado, como é que eu posso usar ele no meu PVE01? Ora, se eu venho aqui, eu não tenho nenhuma opção, perfeito? Não tenho. Então eu teria que, a priori, remover essa conexão do PBS, criar outra conexão do PBS. Se eu vim aqui em Proxmox Backup Server, eu vou ter todas as informações e ele já vai trazer aqui a informação do namespace, onde eu vou especificar o nome do meu namespace. Mas aí, eu também tenho outra forma. Ora, se o Proxmox está em cima de uma base Debian, ou seja, os serviços estão em cima de binários e arquivos, por que não? Onde é que ficam as informações do meu PVE? Barra etc barra PVE. Vou dar um ls aqui, eu tenho os arquivos de configuração dos meus serviços. Se eu for aqui, por exemplo, em storage.conf,
perceba que eu tenho aqui, deixa eu dar... Perceba que eu tenho aqui Pipeless, eu tenho aqui os meus pontos de montagem dos meus serviços de storage e de backup, tá? Então eu tenho local, o diretório NVMe128, o diretório backup local, PBS01-NAS, que é um PBS que está com o disco em cima de uma máquina NAS. Tenho aqui o PBS01 e tenho o meu último aqui, meu PBS02. Perceba que a diferença entre o PBS02 e o PBS01 é a ausência do namespace. Ah, Caio, então você está dizendo que tudo que eu tenho que fazer, a priori, é acessar o meu arquivo storage. Chegou um e-mail de backup de um cliente. Ó. Muito bem, fico muito feliz com isso. Bom, acessar o arquivo aqui. E aí, lembra que eu falei que eu posso reconfigurar o arquivo de conf? Posso, mas eu também posso vir aqui embaixo, e colocar name space espaço PVE01 ESC WQ. Quando eu vim aqui no meu PBS02, eu não vou ter nenhum backup, tá? Porque ele está apontando para o root. Em Data Center, o meu PBS02 agora foi preenchido com o namespace PVE01, tá? Então eu poderia reconfigurar ou alterar o arquivo de configuração lá para que ele reconheça essa linha de configuração. Mas ele não trouxe nada, Caio. Por quê? Porque aqui eu tenho as minhas máquinas virtuais no namespace raiz, ou seja, eu tenho ele aqui. Certo, Caio? Perfeito, configurei, ajustei, mas o meu ambiente já existe, eu tenho uma quantidade de count de máquinas virtuais já no namespace root, mas eu não quero reconfigurar e passar a usar o namespace root como legado e os novos backups no namespace correto. Eu preciso transferir isso para o namespace correto de cada grupo de namespace, de cada grupo de PBS ou cada grupo de PVE, como é o nosso caso. Digamos que nesse caso, como as 4 máquinas virtuais são do meu PVE01, eu quero elas no meu PVE01, no meu namespace. Tá, eu vou lá na página de rede, vou localizar onde está o meu pool, então /mnt, então cd /mnt /datastore /pool2tb, tenho aqui. Aqui em VM eu tenho as minhas máquinas no meu ambiente root. Vou voltar aqui e percebam que eu tenho um NS aqui e dentro eu tenho o meu PVE01, que foi o que eu criei, e não tenho nada, apenas a pasta VM sem nenhuma informação. O que é que eu posso fazer? Posso copiar aqueles caras para cá. Não copiar, eu vou mover, na verdade. Perceba que eu venho aqui e vou dar o caminho total. VM, tem aqui minhas VMs, todas para cá. Esse ponto é porque eu vou trazer para onde eu quero, tá? Para onde o local onde eu estou. Quando eu dou um ls aqui, tem meus arquivos aqui normalmente. Então perceba que quando eu venho aqui no meu pool, eu não tenho mais nada no meu namespace root, porém aqui no meu PVE01 eu tenho as minhas máquinas, então eu posso ratear dessa forma. Então eu poderia muito bem criar outro namespace aqui e fazer essa segmentação. Acabei de queimar o cuscuz, então dê like nesse vídeo para valer a pena, que eu tenho que refazer a minha janta, minha esposa tá meio estressada lá. Bom, voltando aqui. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se você não é meu aluno, gostaria de ser meu aluno e aprender Proxmox Backup Server da melhor forma, com começo, meio e fim, os links estão aqui embaixo. E se você não é inscrito, considere se inscrever, apoie esse projeto com uma curtida que seja. Então, o feedback de vocês é muito importante. Comente aqui embaixo algumas observações, dicas, sugestões do ambiente de vocês e do ambiente do projeto Empresa Livre. Enquanto é isso, pessoal, tchau, tchau.